A paz do Senhor, amados irmãos, muito bom dia. Mais uma vez é uma alegria estar aqui com vocês de volta nesse cenário bonito que Deus nos propicia, como todas as coisas que Deus tem feito nas nossas vidas até hoje. Como o pastor Alexandre já comunicou aí, durante esse período que nós não vamos poder nos congregar no culto de manhã lá na igreja, nós estamos retomando a escola bíblica, que é muito importante também, como os cultos. E aí depois o pastor vai ver se a gente continua nesse horário, se não continua. Tá tudo na direção de Deus, meu irmão. Mas eu fico alegre de poder estar aqui de novo com vocês, para a gente poder estudar um pouquinho mais da palavra de Deus. Estou aqui, graças a Deus, com o pastor Rodrigo e a irmã Dayana, aceitaram o convite de novo. Então fico feliz que essa semana não precisei ficar desesperado correndo atrás de ninguém. Já tive os irmãos aqui que eu sabia que podia contar com eles. Então muito bom dia, pastor Rodrigo, muito bom dia, pastor Dayana. Dá um bom dia para a igreja aí. Bom dia, irmãos, na paz, tudo bem? Bom dia, irmão Sérgio. Amém. Que a gente possa aprender mais do Senhor aqui nesta manhã, né? Amém. Bem, bom dia, irmãos. Deus abençoe e que nós possamos ser edificados com o estudo de hoje. Amém. Irmãos, hoje nós vamos trabalhar, vocês vão ver o material que foi escolhido justamente no propósito do lema da nossa igreja este ano, que é o servir. Então vocês vão ver que ao longo das aulas aí, seja na IBD ou se depois se mudar um pouquinho o formato, mas nós vamos trabalhar nesse sentido do servir. Então nós não vamos ter, como diferente da última período de EBD que a gente estava estudando Efésios e Filipenses, nós não vamos ter um livro específico da Bíblia para estudar. Nós vamos ver vários textos. Então eu peço que você esteja sempre com a sua Bíblia aí em mãos, porque nós vamos caminhar consultando vários textos. Então, como o Bruno costuma falar no família nele, Pegue seu caderninho, vá fazendo suas anotações, porque é sempre importante, tanto no culto, como na EBD, como na família dele, você anotar aquilo que Deus toca realmente no seu coração, para você refletir em cima daquilo várias vezes ao dia. Tá? Aproveita aí, dá o link, compartilha e vamos em frente. Vamos orar para começar nossa aula. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome. Te damos graças, ó Pai, pelo dom da vida. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas incertezas que estamos vivendo nesses dias, tanto pânico, ó Deus, nós podemos confiar no Senhor, porque o Senhor é o autor e consumador das nossas vidas. É nessa confiança, ó Deus, que eu peço que mais uma vez o Senhor já esteja entrando em cada um dos lares dos irmãos e irmãs que estão assistindo essa aula, que o Senhor esteja concedendo graça, paz, saúde, liberdade e intimidade com o Senhor. Ó Deus, usa das nossas vidas aqui como instrumentos perfeitos na sua mão. Que cada palavra que sair da nossa boca, cada meditação que fizermos no nosso coração, seja totalmente inspirada e guiada pelo Senhor. Que sejamos aqui apenas instrumentos do Senhor a transmitir aquilo que o Senhor já tem preparado desde a eternidade para as nossas vidas. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E para começar a aula, muito bom, o pastor Rodrigo já trouxe aqui o violão, nós vamos começar com louvor, aí depois a gente entra na palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração e renova um espírito inabalável. Não retires de nós teu espírito. Não retires de nós teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver o mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração
Deus. Eu quero ser um homem seguro, coração de Deus. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem seguro, coração de Deus. Eu quero ser um homem seguro, coração de Deus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Muito bom, irmãos. Então nós vamos começar a nossa escola bíblica. E o tema de hoje, nessa linha de servir, é equilíbrio ou dedicação? E aí os irmãos podem estar perguntando, nossa irmão, o que tem a ver isso com servir? Tem tudo a ver, irmão. Porque quando a gente pensa em equilíbrio, você já está indo para o lado das coisas que vão estar bem controladas, das coisas que vão estar bem medidas, bem pesadas, equilibradas, né? Assim como se, poxa, se eu estou andando e fico apoiado realmente nos meus dois pés, eu estou bem equilibrado. Se eu começo a me apoiar só num pé, eu até posso ter um equilíbrio, mas já não vai ser um equilíbrio completo. E a dedicação, ela não que ela vai estar se opondo ao equilíbrio, mas quando você se dedica a algo, alguma área da tua vida, ela vai ter menos importância. Ou talvez, como eu disse, eu vou estar mais sustentado numa perna só. Então nós vamos ver ao longo do texto o que quer dizer isso e a gente vai trabalhar. Eu peço que vocês abram suas Bíblias aí em Lucas capítulo 14, versículo 33. Vou deixar um dos dois aqui, se a irmã Daiana quiser ler, que é um versículo só. E aí eu vou explicar para vocês qual é a ideia da lição hoje. Pode ler, irmã, por favor. Lucas capítulo 14, versículo 33. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Amém. Então, quando a gente vê esse versículo, a gente, olhando para o nosso caminhar com Cristo e pensando nessa ideia de equilíbrio, o que o versículo diz? Que se eu não renuncio a todas as coisas, eu não posso servir a Cristo. E aí talvez você esteja pensando assim, irmão Sérgio, então para eu viver uma vida com Cristo, eu tenho que viver uma vida desequilibrada? Não, não é isso. Mas quando eu falei para vocês da imagem a gente em pé, sustentado nas nossas duas pernas, você tem uma tendência natural de, isso agora eu vou fazer isso e depois eu faço aquilo. Ou eu faço isso agora e depois eu faço aquilo. E a nossa vida com Deus, ela tem que estar num equilíbrio muito maior, de seria o equilíbrio que eu posso assim dizer, fazendo um paralelo, do equilíbrio que a gente consegue ter numa perna só. Por quê? Porque a minha vida com Deus tem que ser a prioridade. Se eu tenho essa prioridade e eu me dedico às coisas de Deus desde a hora que eu me levanto, e que eu quero me dedicar, irmão Sérgio, então você está falando que eu não tenho mais que trabalhar, eu vou ficar o dia inteiro em casa só, trancado. Não, não é isso não, meu irmão. Mas quando eu escolho fazer, como a própria canção diz, ter um coração que seja agradável a Deus, um coração de um homem agradável a Deus, quando eu me dedico ao meu dia, as coisas que são agradáveis a Deus, eu tenho equilíbrio na minha vida. Está entendendo como as coisas voltam lá para o começo? Mas volta para o equilíbrio quando eu tenho dedicação. Porque na hora que eu estou com o meu coração voltado a Deus, na hora que eu tiver que fazer o peso na balança para ver o que eu faço agora e o que eu deixo de fazer, é o Espírito Santo que vai me guiar a fazer isso. E hoje o que a gente vê é o contrário. As pessoas que querem manter equilíbrio na vida, que falam assim, sou uma pessoa equilibrada, eu não gasto muito, ou eu não tenho problema às vezes com o vizinho, né? Tudo bem, realmente, é importante isso. Mas qual é a motivação que está levando a você ter esse equilíbrio? Às vezes você consegue ser uma vida controlada financeiramente, ou não ter problema com os vizinhos, mas porque você é uma pessoa tímida. Então você não se envolve com ninguém, você não vai ter problema. Mas e quando não é assim? Né? Então a primeira pergunta
O que eu quero fazer para vocês aí em casa, se alguém quiser compartilhar no chat, muito bem, a gente fica contente. Se não, reflita. Eu verdadeiramente tenho ciência do meu compromisso com Deus? O que eu tenho feito no meu dia a dia? Né? Aí eu posso pedir um exemplo aqui para os irmãos, e já voltando, né, andando um pouquinho. Pastor ou irmã Dayana, quando vocês tiveram consciência que vocês estavam servindo a Deus, né, daquela de que, olha, agora eu sirvo a Deus, não sei se foram batizados desde pequeno no berço evangélico, mas quando vocês tiveram consciência na vida de vocês que vocês estavam servindo a Deus, o que mudou na vida de vocês? Compartilha aí com a gente. O que vocês sentiram assim de diferente? Bom, irmão, eu não me... Aliás, eu me converti na adolescência, né? Certo. Eu, com 15 anos de idade, eu conheci a Cristo, entreguei minha vida para Ele e tive também, né, a convicção de que entregar a vida para Deus não é somente receber algo de Deus, mas é fazer também, né, em prol do reino. Desde então que a minha vida, ela tem tomado direção, sabe, totalmente oposta do como eu vivia antes. Eu era uma pessoa, um adolescente muito amargurado, muito revoltado, não com família, que graças a Deus minha família sempre me amou de uma maneira especial, mas até minha esposa talvez, eu acho que eu nunca falei isso para ela, mas eu sofria muito os bullying na escola. Só que na nossa época a gente não ligava para isso. A gente sofria não é igual bullying, hoje que a pessoa se tranca. Só que eu brigava muito. Não parece meu jeitinho calminho, mas eu era briguento, irmão, vocês não têm ideia. Então. Eu brigava muito na escola, viu? Até confesso para vocês aqui que fui até jurado de morte na escola uma vez. Meu Deus, então isso era difícil mesmo, hein, pastor? Eu era difícil. Foi uma das coisas que me fez ir para a igreja. Para a igreja, né? Acho que um culto, uma vez que eu entrei fugido, não entrei para cultuar a Deus. Mas Deus acolheu o Senhor. Mas Deus me encontrou naquele culto lá. No meio da dificuldade, o Senhor encontrou a Deus. Digo assim que hoje, assim, uma das mudanças muito fortes na minha vida é justamente isso, meu estado de espírito, meu comportamento, o meu jeito de ser. Quem me conhece, me conheceu dentro da igreja, não consegue acreditar que existia um outro Rodrigo antigamente. Amém. Da forma como que eu conto, sabe? Amém. Hoje eu sou uma pessoa muito equilibrada, muito tranquila. Graças a Deus. Às vezes dentro de casa, até às vezes para tentar chamar a atenção ou da benção aqui, ou dos filhos, eu tento levar de uma forma humorada, brinco muito com eles. Então, sabe, eu percebo que a minha vida com Deus mudou demais. Amém. Amém. Mudou muito nesse sentido, assim. Hoje eu posso dizer literalmente que eu sou feliz, mesmo passando por diversas provações. A felicidade de Deus invadiu a minha vida, literalmente. Amém, amém. Irmã, quer falar alguma coisa? Bom, o meu já é diferente. Eu cresci num berço evangélico, mas eu disse que eu me converti quando eu comecei a me relacionar com o Rodrigo, quando a gente começou a namorar. Então, porque eu ia para a igreja, que meu pai e minha mãe ia, todo mundo ia, mas através do compromisso dele com Deus, eu comecei a me comprometer mais com Deus. Amém. Também. O Rodrigo não falou, mas ele também começou a ir na igreja, mas ele se converteu no hospital praticamente. Já estava 3 anos na igreja, mas se converteu quando ele teve câncer. Sim, e estava no hospital e Deus falou ali com ele. Ali ele se entregou o coração verdadeiramente a Deus. Eu acho que muitas vezes a gente está dentro da igreja, a gente está caminhando dentro da igreja, mas ainda não encontrou Cristo. Amém. Então isso é um ponto que precisa ser tomado. Pensado, refletido, né? Porque muitas vezes a gente está dentro da igreja, mas ainda não encontrou a Cristo. E vocês falaram aí em algo que eu também já comentei aqui no começo, mas quando a gente fala realmente de compromisso com Deus, é justamente isso. Vocês falaram na questão, os dois falaram que eu ia na igreja, mas não estava nem aí. Então, nessa parte é que eu volto para a questão do equilíbrio. Por exemplo, como é que eu posso tratar essa nossa relação do equilíbrio e dedicação com relação a Deus? Eu vou trazer para a vida natural no assunto. Qual que é o nosso equilíbrio no dia a dia? O pastor sabe que tem que levantar, ir trabalhar, a irmã também, fazer as atividades e tal, depois tem que ir no mercado, tem que ver se o filho está indo na escola, se como é que está, como não está. Esse é o equilíbrio natural do ser humano. Você se preocupa com as coisas do dia a dia para manter, poxa, eu não posso pensar só em trabalhar, né? Não estou nem falando de igreja agora por enquanto em relação à igreja, mas se eu sou uma pessoa que me preocupo só no trabalho, quantas histórias que a gente já não ouve, de gente que se dedica demais ao trabalho e a família fica perdida. A gente, e às vezes muitas vezes gente que ganha muito dinheiro,
mas se é o que o pessoal chama de workaholic, viciado por trabalho, se foca tanto no trabalho que esquece da família. Esquece da família, não vê que as pessoas às vezes estão usando da amizade com essa pessoa. E o equilíbrio, ele passa a não ser equilíbrio, ele passa a ser desequilíbrio. Agora, quando vocês falam que começaram a entender as coisas com Deus, eu tenho certeza que na vida de Deus começou a mostrar para vocês o que vocês estavam desequilibrados na vida de vocês e começa a botar no lugar. Penso que é isso, né? A gente vê também nas coisas com a igreja. Quando a família não anda junto, há esse desequilíbrio também, porque, por exemplo, um marido e uma mulher, o marido se esforça muito na igreja e a mulher não, aí acaba deixando um de lado e o outro não. Isso também traz o desequilíbrio, né? Porque às vezes se dedica muito à igreja e não à família. Com certeza. Isso é uma verdade que eu não posso nem negar. Acaba frustrando demais. Tenho experiência nisso, eu não posso nem negar. Mas o que eu quero com isso, irmãos, que nós estamos conversando aqui? Entendo que quando eu falo de servir, já que o lema da igreja, o foco da igreja esse ano é o servir, como os pastores têm exortado a igreja, eu preciso entender como está a minha vida hoje, realmente, qual o ponto de equilíbrio que eu tenho hoje, mas se algo realmente na minha vida não está equilibrado, ou se eu acho que está equilibrado, eu preciso me fazer essa pergunta: qual é o meu compromisso com Deus? Eu tenho realmente um compromisso com Deus? Porque como eu expliquei para vocês no começo, o equilíbrio na vida é importante, mas quando eu passo a ter o compromisso com Deus, eu passo, como eu dei o exemplo no começo da aula, a fazer da minha dedicação com Deus a fonte, o foco e a base para poder ter equilíbrio na minha vida. E não ao contrário, não procurar primeiro equilibrar as coisas para ir depois buscar Deus, certo? Aí outra pergunta que eu queria fazer para vocês: será que realmente eu quero que a minha vida esteja nas mãos de Deus? Será que realmente eu sou aquela pessoa que busca a deixar tudo que eu faço na dependência de Deus? Fica aí para vocês perguntarem. Então, nessa ideia de a gente ter o compromisso com Deus, é que a gente vai ver nessa lição alguns textos que nos levam a ter esse entendimento de ter Jesus como modelo nas nossas vidas e ter compreensão do caráter de Deus na nossa vida para poder a gente saber como buscar manter o equilíbrio na minha vida baseado na minha dedicação a Deus. E não ao contrário, não buscar me dedicar a Deus só quando eu tenho equilíbrio na minha vida. Se eu for sempre partir desse princípio, eu nunca vou ter equilíbrio na minha vida. Sempre vai ter algum lado que vai estar desequilibrado porque eu não estou buscando a fonte certa de orientação. Eu acho que isso está muito voltado para a questão assim da religiosidade. Sim. Tem gente que vive a religiosidade. Não, o cristianismo não é religiosidade, é uma mudança de vida. É relacionamento. É uma mudança de caráter. Quando a gente encontra Cristo, a gente muda de vida, tudo que a gente faz é para Deus. Justo. Então a gente serve em tudo, né? Serve no trabalho, na casa, na igreja. Qualquer lugar é lugar de servir. Qualquer lugar é lugar de servir. Agora, quando é religião, quando é religiosidade tomou conta, é mais... Na igreja. Na igreja. Como você vê, na igreja a pessoa é uma pessoa, em casa é outra pessoa, no trabalho é outra pessoa, com os irmãos ela é uma pessoa, com os amigos que não são cristãos é outra pessoa. Então quando há uma mudança de vida, aí sim a gente vê realmente o servir, né? O prazer de servir, não a obrigação, né? Com certeza. E aí, só para chamar a atenção disso, nós vamos falar de duas coisas aqui importantes. Compromisso e profundidade. Compromisso, já falaram muito aqui, e compromisso tem a ver aquilo. Quando você se compromete com algo, você deixa o resto para trás. Então, vou dar um exemplo claro para vocês. Se alguém chega e fala assim, olha, você tem um exame para fazer tal dia, você vai se comprometer com aquilo. Você sabe que naquele dia você não pode marcar nada naquele horário, porque você já assumiu. Então você deixa tudo que não tem a ver com aquilo para fora. E a nossa vida, na hora que eu resolvo realmente me comprometer com Deus, eu tenho que saber separar aquele tempo para eu estar em profundidade com Deus. Profundidade. É o que a irmã está falando, não é viver superficial. Quando eu sou religioso, eu vivo na superficialidade com Cristo. Quando eu tenho relacionamento com Cristo, eu vou na profundidade do meu relacionamento com Cristo. Aí eu queria pedir, a gente vai ler aqui 3 textos, eu vou ler um e cada um de vocês vai ler o outro. Pastor, o senhor pode abrir para a gente, por gentileza, Filipenses 2, nós vamos ler do versículo 6 ao 8. E a irmã, eu queria que a irmã abrisse, por gentileza, João, capítulo 17, nós vamos ler do versículo
3 a 5. Brunão, a gente vai dando uns spoilers aqui das aulas do Família Nele, que nós estamos vendo o livro de João no Família Nele, mas nós vamos ver aqui uns spoilerzinhos, Brunão. Depois você explica com mais propriedade lá no Família Nele o que nós vamos tratar aqui. Primeira coisa, o texto que o pastor vai ler, eu queria que vocês entendessem quais são os modelos que nós devemos ter para ter esse equilíbrio e dedicação na nossa vida. O pastor só pode ler Filipenses 2, de 6 a 8? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, olha só, pergunto para vocês depois dessa leitura, Jesus teve equilíbrio ou dedicação na vida dele? É só vocês lerem o finalzinho do versículo. Jesus teve equilíbrio e dedicação. Quem em equilíbrio vai se entregar até a morte e morte de cruz? Difícil, hein? Difícil. Mas vocês veem que ele, mesmo sendo Deus, ele não usou dos atributos dele de Deus aqui na face da terra como, eu sou Deus, eu posso... Não, ele se fez homem justamente para mostrar que através da nossa vida, na nossa dedicação a Deus, nós podemos usar de toda a benesse, de toda a bênção, de todo o poder que o Espírito Santo que Deus nos concede. Esse foi o grande exemplo. Então, se eu quero manter equilíbrio e saber o que é ter meu equilíbrio baseado na dedicação a Deus, eu tenho que pegar Jesus como modelo. Irmã, pode ler para mim, por favor, João 17, versículo de 3 a 5. E a vida eterna é esta, que te aconteçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, esse versículo também fala assim, por que Jesus é o modelo? Porque a nossa missão como cristão, a nossa missão enquanto seres vivos nessa terra é fazer com que as pessoas, eu e vocês, que não puderam estar ali junto com Jesus, mas que as pessoas conheçam através da pessoa de Cristo que vive nas nossas vidas, quem é o verdadeiro Deus. Então a missão crucial do crente não é só ter uma boa vida aqui, ter um bom carro, ter um bom trabalho, não, é você fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Essa é a nossa principal missão. Então se eu não estiver pensando nisso, tudo que eu estiver fazendo, tentando ter de equilíbrio na minha vida, está desequilibrado. Porque talvez o meu equilíbrio hoje, meu ou seu, está sendo o quê? Eu quero ter um bom equilíbrio para poder comprar uma casa melhor daqui a uns anos. É errado? Não é errado. Mas está vendo como a sua única preocupação, ou a minha, é só terreno? Não, eu quero ter um bom equilíbrio para poder botar meus filhos nas melhores escolas e não sei o quê. É errado? Não, não é errado. Mas está vendo como a única preocupação minha e sua está sendo terrena? E agora, quando eu me preocupo, como Jesus fez no versículo que a irmã falou, de fazer com que as pessoas conheçam a Deus, olha a grandiosidade disso, meu irmão. Todas as coisas vão estar inseridas nisso. Se eu tenho como foco a minha dedicação, a minha aprofundar meu relacionamento, fazer com que as pessoas conheçam a Cristo, aquilo que eu colocar, né, como a própria palavra de Deus, pedir e não receber, porque pedis mal, para gastar com seus próprios interesses. Mas quando eu peço as coisas para, em primeiro lugar, atender e cumprir o chamado de Deus, tudo será colocado na minha vida de maneira equilibrada. E aí eu vou ler para vocês mais um trecho de Hebreus, de 11 a 13. Hebreus 11, versículo de 11 a 13. Hebreus 11, versículo de 11 a 13 diz assim: Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como a das estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esse capítulo 11 nós vamos ainda falar muito na outra aula de Hebreus, mas olha para você ver. Fé. Sara conseguiu dar filho já sendo de idade avançada. Hoje em dia, se você chegar para uma pessoa, às vezes, e falar assim, você vai ter filho, a pessoa vai para você. Vai ser como Sara naquela época, mas as coisas da nossa vida, nós entendemos que acontecem pela fé.
Deus falou para Abraão que Abraão ia ser pai de muitas nações. E foi o que aconteceu. Dali de Abraão, da descendência de Abraão, olha quantas nações no mundo, nações que hoje servem a Cristo. Não quer dizer que era só o povo judeu, né? Porque na linhagem de Abraão vai acabar lá no povo judeu, mas vê depois a história como se divide, quando a gente tem principalmente a divisão das duas casas de Israel, Judá e casa de Israel, ali já profeticamente estava apontando para o povo hebreu e para o gentio que somos nós, que não somos hebreus, judeus de nascimento, mas somos enxertados na oliveira por Deus. Então, e ali no finalzinho também, no versículo 3, quando ele fala assim, somos estrangeiros e peregrinos sobre a terra, meu irmão, eu e você, por mais que a gente goste da natureza, por mais que a gente admire tudo isso que está aqui, das coisas que a gente tem boas no dia a dia, nós não somos daqui, nós somos passageiros. A nossa pátria é a pátria celestial. Então eu tenho que entender isso, porque senão minha vida nunca vai estar em equilíbrio, ela vai estar em desequilíbrio. Então, entendeu? Vocês querem comentar alguma coisa ou a gente pode ir caminhando? Querem falar mais alguma coisa do que eu falei? Só fazer um comentário desses 3 textos que foram feitos. Olha, quando a gente viu Filipenses 2, 6, 8, quando fala assim, não usurpou, esvaziou-se, servo, humilhou-se e obediente. A gente sempre ouve pregações na igreja falando nisso. É melhor obedecer. Né? Quando pregaram sobre Saul esses dias, eu não lembro quem que foi, se foi o pastor, se foi a pastora, ou se foi o pastor. Alguém pregou lá na igreja falando de Saul. O que fala ali? É melhor obedecer do que sacrificar. Então a minha vida, ela vai ter equilíbrio quando eu me dedico às coisas do Senhor, obedeço às coisas do Senhor e eu consigo, porque senão, se eu quiser só sacrificar para tentar agradar a Deus e manter as coisas não vai, meu irmão, não vai rolar. Então esse texto é importante lembrar da gente ser obediente. O texto de João que a irmã leu, vida eterna, conhecer a Deus, né? Aquele que para consumir na terra a obra que Deus está nos mandando, como Jesus consumiu aquilo, né? Quando Jesus falou, Pai, está consumido. Ele falou para Deus, Deus, eu fiz tudo que o Senhor tinha me mandado. Então, a minha abnegação, o meu vontade de servir, ele vai ser para isso, para atender a vontade de Deus. Se eu, como um ser humano, né? Agora eu já tenho meu pai falecido, mas ainda tenho minha mãe viva, mas lembrando todos nós que tivemos os pais, quando era pequeno, se a gente sempre queria agradar o pai e a mãe, por que eu não quero agradar a Deus? Por que agora que eu sou adulto, que eu sou dono do meu próprio nariz, eu não quero agradar a Deus? Ou mesmo você que ainda não é adulto, mas é um adolescente, um jovem que está começando a ganhar, por que você acha que tudo sozinho você vai resolver? Não é assim. Para um pouquinho e pensa. Tá? E Hebreus 12 é aquilo. Hebreus 11 é isso. Eu servi pela fé. Eu tenho consciência na minha vida que eu não preciso chegar ao ponto que Cristo chegou de se entregar e morrer morte de cruz. Mas eu tenho que morrer todos os dias para as coisas que me afastam de Deus. E viver para aquilo que me leva mais perto de Deus. Tá? Então essa é a nossa questão de ter Jesus como modelo. E saber que não tem outra forma da gente viver. Não tem outro modelo que a gente possa seguir para buscar ter esse equilíbrio e a nossa dedicação com relação a Deus. Aí eu queria também perguntar para vocês o seguinte. Eu tenho buscado realmente conhecer a esse Deus que eu sirvo. Eu tenho buscado no meu dia a dia ter intimidade com esse Jesus que eu acredito, com esse modelo. E quando eu estou nessa busca, se Deus fala para mim algo, toca no meu coração algo que eu tenho que ser obediente, ou se através de uma pregação, ou se através de um louvor, ou até mesmo se Deus pega um irmão da igreja e chega e fala assim, Sérgio, você está sendo errado nisso aqui, Deus está mandando você, porque a gente sabe que a profecia, o profeta é verdadeiro quando a profecia se cumpre, mas principalmente quando Deus usa, né, alguém que tem um relacionamento adequado com Deus, uma intimidade, Deus pode muitas vezes usar essa pessoa para chegar e falar assim, meu irmão, você está errando nisso aqui. E é como eu mesmo já dei um exemplo muito tempo atrás, numa dessas aulas aí, que não faz muito tempo, a gente estava ali no serviço discutindo uma situação de trabalho, de certa atitude de uma pessoa que não estava nem no local, mas a gente estava falando, poxa, mas o cara não podia ter feito isso, sabe? A gente estava ali falando de algo que era errado, mas de certa forma a gente já estava se exaltando e falando de forma ruim da pessoa. Aí um outro colega que também é cristão, ele pegou e falou assim, mas quem somos nós para julgar essa pessoa perante Deus? Rapaz, aquilo ali para mim foi um tapa na cara.
Porque falou assim, isso aqui que nós estamos fazendo, sem a pessoa estar presente, não é papel de cristão. Então, olha para você ver como, se realmente a gente está em coerência com Deus, Deus sempre vai ter uma maneira de trazer a mensagem dele e fazer com que aquilo mude a nossa vida. Mas eu pergunto para você, será que eu e você realmente estamos buscando ter esse relacionamento com Deus? Estamos buscando medir, Deus, minha vida eu acho que está equilibrada, mas está equilibrado perante a sua palavra? Eu estou conseguindo me dedicar ao Senhor, estou buscando a conhecer o Senhor? Pensa nisso aí, meus irmãos. Aí eu vou entrar no segundo ponto da aula de hoje, já caminhando para o final, que é a compreensão do caráter de Deus. Aí eu queria também que os irmãos me ajudassem aqui. Alguém abrir para mim João 15, versículo 13. De 13 a 16, nós vamos ler João capítulo 15, versículo 13 a 16. Fica bravo comigo não, Bruno. Depois você explica melhor na aula lá. Tá? E Jonas 4:2. Jonas 4:2 e a irmã abriu João 15, 16, 15, de 13 a 16. Pode ler, irmã Daiane, por favor. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por causa de seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que eu mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que ouvi do meu Pai, eu compartilhei convosco. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu escolhi a vós e vos designei, para irdes e dardes frutos, e o fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai em meu nome, ele o concederá a vós. Irmãos, olha que coisa linda. Se eu estou falando de conhecer o caráter de Deus, olha de quem que nós estamos falando. Falando que Jesus é o nosso modelo, olha de quem estamos falando. Será que eu e você, no meu dia a dia, quem são as pessoas que realmente têm influenciado a gente? Isso é uma das coisas que na maioria das EBDs do ano passado, eu toquei muito nesse ponto. Porque hoje em dia a gente recebe tanta influência, de tudo quanto é jeito. Seja através principalmente do celular, tanta gente. Já tem o tal dos influencers, né, no YouTube. Gente aí que sai gravando, tem muito conteúdo bom, mas também tem muito conteúdo porcaria. Até aqui deixa eu fazer um aviso, tá? Pais principalmente. Cuidado com o que seus filhos estão vendo no celular. Eu não vou falar link, não vou falar nada aqui, mas talvez muitos de vocês já tenham visto. Tem uma pessoa aí que está usando o Instagram, um rapaz, ele está usando o Instagram para ensinar as crianças a fazer coisas para Satanás. Está ensinando satanismo, usando figurinha mudando a imagem dele como se fosse a Elsa lá do desenho da Disney. Cuidado. Você muitas vezes deixar seu filho com o celular achando que ele está quietinho, não está fazendo nada, cuidado com o que seu filho está vendo. Cuidado. O caráter de Deus que a gente tem que ensinar para mim e para os nossos filhos, principalmente, está aí, nesse texto. Saber que Deus já não nos chama de servo, chama a gente de amigo. Olha como é que é esse Deus que eu sirvo. Ele não me chama mais de servo, ele me chama de amigo. Isso eu lembro que eu expliquei numa das aulas, acho que ainda de 2019, da carta de Pedro, que falava que a gente deixa de ser escravo e passa a ser servo. Muitos escravos, quando foram libertos, criaram uma relação tão boa com seus ex-donos que continuaram sendo servos, mas essa relação às vezes era tão profunda que essa pessoa se tornava amigo. E é isso que Deus está falando com a gente. Deus não me chama mais de servo, me chama de amigo. Para que eu vou buscar outro tipo de modelo? Só que esse é um amigo que ele é tão bom que ele também me ensina e fala assim, ó, não foi você que me escolheu, eu te escolhi para ser meu amigo, eu te escolhi para ser meu irmão. E se você se sente tão bom com essa relação, você vai querer fazer as mesmas coisas. Já viu como a gente tem um amigo que a gente gosta? A gente não quer às vezes se vestir igual amigo, andar igual amigo, né, pastor? A gente na infância, às vezes assim, tinha aquele amigo assim, pô, você que nem o cara, eu lembro na época de escola que a gente tinha aquele avental branco. Aí não sei se aqui em São José teve isso, mas na minha época de escola a gente usava aquele avental branco para ir para aula. E um amigo meu começou um dia a escrever o nome dele nas costas. Aí eu falei, também vou escrever. Aí todo mundo na escola começou a escrever o nome nas costas, fazer desenho. Até um dia que a diretora achou que aquilo estava uma bagunça, mandou todo mundo parar. Mas a gente queria fazer o que o amigo fazia. Então por que eu não quero fazer? E aí Jesus fala, se vocês, né, no versículo 16 aí, pode ler para mim de novo, irmã? O versículo 16 que a senhora leu aí. Não foste vós que me escolhestes, ao contrário, eu escolhi a vós e vos designei para que irdes e dardes fruto. Isso. E que o fruto permaneça. Sendo assim,
seja o que for que perdides ao meu Pai, em meu nome, ele concederá a vós. Tá vendo aí, irmão? Então nós temos nesse trabalho de servir a Deus, se Deus nos escolheu para ser amigo de Deus, para estar junto com Ele, porque essa era a intenção de Deus quando criou o homem, viver sempre em adoração. Só que a partir do momento que entrou o pecado na vida do homem, a gente se separou de Deus. E agora, depois, com o plano de salvação através da vinda de Jesus, Deus quer nos de volta. Só que ele deixa um aviso, ó, fui eu que escolhi, e se vocês acreditam em mim, acreditam naquele que está em mim, vocês têm uma missão a fazer, é frutificar. Se nós vamos ver ao longo das aulas também, o quão perigoso é eu e você ficar só assim sentadinho na igreja. Achando que está tudo equilibrado porque eu estou sentadinho no banco da igreja. Ó, eu acho que eu estou em equilíbrio porque eu estou sentadinho no banco da igreja. Não é isso. Nós temos que frutificar. O servir, o símbolo da nossa igreja para esse ano, o servir é para isso. Nós temos que frutificar. E o fruto sendo bom porque eu estou tendo uma fonte boa, uma árvore boa, vai permanecer. Não importa se é que, como a irmã falou, todo lugar é lugar de cultuar a Deus. Se eu cultuo a Deus no meu local de trabalho, com certeza eu vou ser um excelente funcionário, eu não vou fazer coisa errada, eu vou ter uma palavra de consolo para os outros. E isso, quando eu falo, já é um ministério. Você está fazendo um papel de evangelista, com o seu testemunho. Às vezes, como eu falei isso nas aulas de Efésios, às vezes a pessoa fica pensando, mas eu tenho que ter preparo, irmão Sérgio, para sempre. Não, meu irmão, você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Que aí você vai estar, através do seu testemunho, cumprindo isso que Jesus falou. Posso só dar um exemplo rapidinho? Por favor, Platão. É rapidinho, pastor, por favor. É até dentro disso que o senhor está falando aí, sobre às vezes a gente se portar no nosso trabalho mesmo, né? Todo mundo da igreja já está me conhecendo, sabe que eu trabalho com app. Eu gosto muito, irmão, sabe, de ouvir a Rádio Vida. Às vezes tem uns debates na Rádio Vida, eu mando mensagem para a Daiane em casa lá. No meu trabalho ali em casa a gente fica debatendo. Só que eu pego o passageiro toda hora dentro do carro. E eles vão escutar o que eu estou escutando. Eu vou contar um testemunho. Eles escutam o que eu estou escutando. Alguns às vezes pedem para baixar o rádio, abaixo. Alguns pedem para aumentar o aumento. Aqueles que entram no debate. E eu estou sempre ali no meu trabalho, pegando os passageiros e falando. Até que uns tempos atrás eu peguei uma passageira ali no bosque ali. Foi uma corrida de 5 minutos, foi bem rápido. Mas foi tempo suficiente para eu me apresentar como servo de Deus. Amém. Ela ouviu a palavra, passei o endereço da igreja e hoje ela está frequentando a igreja. Olha, gente, que é a irmã Viviane. Tá vendo? E já arrastou o irmão, a cunhada, Amém. eles vão se membrar na igreja. Amém. Uma viagem de 5 minutos. Isso é bem. Se eu não me porto dentro do meu carro, como servo de Deus e acreditando no chamado de Deus na minha vida, é isso mesmo, pastor. Isso não acontece. A gente tem que dar essa liberdade ao Espírito Santo, porque não sou eu e você que sabe realmente quando, né? Às vezes a gente até vai, por exemplo, me convidam para ir numa festa. Você já parou para pensar? Eu muitas vezes não fazia isso, mas hoje, muitas vezes que você me convida, até tá difícil ter festa hoje, mas hoje qualquer lugar que me convidam, ou mesmo quando eu vou fazer uma viagem, irmãos, mesmo quando eu vou fazer uma viagem com a família, eu falo, Senhor, não me deixe ir para esse lugar só para me divertir. Eu quero ir para poder falar da palavra do Senhor, nem que seja uma vez, nem que seja de você chegar na rua, tá passando às vezes no supermercado, virar para alguém e falar assim, Deus te abençoe. Você já experimentou fazer isso? Principalmente nesses últimos dias. Eu tenho visto isso, meu irmão. Quantas e quantas vezes a gente chega num lugar e fala assim para as pessoas, olha, Deus te abençoe, tem um dia abençoado. Precisa ver o sorriso que a pessoa põe no rosto. Às vezes a pessoa está triste. Só de você falar para a pessoa, Deus te abençoe, você tem um dia abençoado, Deus te guarde, proteja você e tua família. Eu falei um dia isso para uma moça um dia no supermercado. Eu vi que a moça estava meio tristinha. Eu falei assim, moça, Deus te abençoe, guarde você e tua família, sangue de Jesus, ninguém se contamina com esse mal. Nossa, eu vi que a menina fez, ai moço, obrigado, o senhor também, sabe? As pessoas estão precisando disso. Esse já começa a ser o nosso serviço. Você precisa saber que toda hora que você botar seu pezinho para fora de casa, ou se você não sai muito de casa, toda hora que você pegar no seu celular, em vez de você só ficar passando vídeo de TikTok de brincadeira, passa a palavra de Deus, procura despertar seu dia e fala assim, Senhor, quem que o Senhor quer me usar hoje para mandar uma mensagem? Né? A gente vê quantas vezes a gente tem essa oportunidade na vida das pessoas, você mandar, eu já tive essas experiências várias vezes, já comentei com os irmãos, de você mandar às vezes uma música ou mandar um texto e a pessoa te responder e falar assim, irmão, era isso que eu estava precisando ouvir hoje, Deus usou tua vida para falar comigo hoje. Meu irmão, dá liberdade para o Espírito. Aí, Jonas 4:2, lê pra gente aí, pastor, por favor. Que aí a gente, se eu depois puder pensar já no louvor para a gente ir encerrando a aula, eu vou comentar o que o senhor vai ler e já vamos partir para o encerramento da aula.
Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois te arrependes. Irmãos, olha só, por que Jonas fugiu? Jonas está falando aí. Jonas, ele conhecia da intimidade, ele conhecia do poder de Deus, ele conhecia sobre Deus. Só que quando ele viu que Deus mandou ele para um lugar que era uma cidade pecadora, ele meio que deve ter pensado na cabeça dele assim: eu não vou lá para quê? Esse povo não vai me ouvir. Então, só que ele jogou talvez o relacionamento dele com Deus mais importante do que aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Né? Talvez se Jonas tivesse vivido depois de Jesus, ele entendeu o sacrifício, mas tudo bem, ele estava servindo antes, mas ele não entendeu. E muitas vezes nós somos assim, nós nos entristecemos com as coisas que às vezes Deus pede para a gente fazer, ou deixa a gente passar, mesmo sabendo que aquilo vai resultar em glória para Ele, não para mim, não para você. A gente se entristece porque a gente está muito ali, mas Deus, eu pensei que o Senhor estava só falando comigo, só eu que era importante para o Senhor. Meu irmão, deixa de ser criança, né? A gente já não está mais na idade de achar que todo mundo tem que ter atenção só com a gente. Então entenda também que na tua confiança com Deus, Deus muitas vezes vai te colocar em situação que é desagradável para você, mas que Ele precisa te usar naquela situação para que o nome dele seja glorificado. Jesus, quando ele veio, você acha que Jesus tratou com que tipo de pessoa? Jesus tratou com pessoas que eram superficiais, interesseiras, omissas e sem vergonha. Vai ler lá, o Bruno está mostrando muito disso no livro de João. Você vê ali nos diálogos que Jesus tem com as pessoas, que a maioria das pessoas que estavam indo atrás de Jesus ou era interesseiro, só queriam um milagre, ou eram aquelas pessoas realmente superficiais que não queriam saber, só queriam só pegar ele em mentira, estavam ali só para tentar confrontar ele com a palavra, com a lei de Moisés, ou eram pessoas que eram omissas, sabe, que na hora e olha que você vê que Pedro, Jesus ainda falou: Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, não, Senhor. Eu sempre falo, toda vez que eu falo de Pedro, chega até a me arrepiar, porque eu imagino a dor que Pedro sentiu quando ele ouviu os 3 vezes do cara cantar. Pedro foi omisso. Naquele momento, Pedro foi omisso. Ele não quis assumir que ele andava com Cristo. Né? E pessoas que não têm vergonha. A gente pode lembrar ali do caso de Ananias e Safira, né? Que não tiveram vergonha de querer negociar com Deus e acabaram tendo a morte que tiveram. Parece que é atual isso, né? Então, parece irmão, que não mudou muito, não. Às vezes eu penso, será que só eu que sou pecador, meu Deus? Pois é. Tem mais alguém aí próximo a mim aí que está pecando também? Então a pergunta que eu deixo para vocês, a pergunta que eu quero deixar para vocês, meu irmão, e aí, pastor, já pensa num louvor aí para a gente tocar? Amém. Enquanto eu vou jogar a pergunta aqui, para vocês pensarem muito essa semana. Além das perguntas que eu já fiz sobre como é que está o seu compromisso com Deus, né? O que mudou na tua vida depois que você conhecer a Deus, se você realmente está sabendo usar Jesus como modelo na tua vida. Eu quero perguntar para vocês, por que você acha que as pessoas não se dedicam a Deus? O que falta na minha vida e na tua vida para se dedicar a Deus? Eu vou te dar uma ajuda aqui para você pensar, mas conversando aqui com os irmãos, né? Por que vocês acham que as pessoas muitas vezes hoje não se dedicam a Deus? O que está faltando? Que a gente comentou um pouquinho antes da aula, eu estava conversando com vocês. Eu brinquei ontem com a Daiane em casa. Às vezes a impressão, irmãos, que tem pessoas que buscam a Deus somente pelos seus interesses pessoais. Por exemplo, a gente tem a palavra de Deus que, se a gente se apegar a ela, se dedicar a ela, a gente vai conhecer muito do caráter de Deus. Mas às vezes tem pessoas que pegam a Bíblia como se fosse pegar uma revista do Avon, alguma coisa. Ah, é do texto que mandaram, né? Não é isso, eu peguei do texto mesmo. E aí? Abre só para querer algo, né? Escolher o que eu quero hoje de Deus, né? Algo de Deus. Deixa eu ver, Então, deixa eu ver o que Deus vai me por dar. isso que às vezes as pessoas têm um relacionamento superficial com Deus. Porque não querem às vezes negar a si mesmo, não querem conhecer a Deus no íntimo, só querem as bênçãos que Ele pode dar, só querem aquilo que vai confortar a tua vida, teu ego, teu eu. Então às vezes fica difícil, né, irmão? Então, irmãos, reflita aí. Enquanto nós vamos cantar um louvor para encerrar a aula, mas reflita aí.
Então, eu acho assim... Desculpe, irmão, pode falar. O que a gente estava conversando isso ontem, porque as pessoas não conhecem o caráter de Deus. Eu estava pensando, nós como cristãos, né? Nós temos que mostrar para as pessoas o caráter de Deus. Por isso que hoje eu acho que tem muitas gentes que se frustram com a igreja e dizem que se frustram com Deus. Por quê? Porque estão olhando para a pessoa. Muitas vezes as pessoas dentro da igreja não estão refletindo o caráter de Deus. Dentro da vida dela. Exatamente. E é isso que acontece. Eu não sirvo mais a Deus por causa que eu me decepcionei com alguém na igreja, porque isso aconteceu com uma pessoa que se dizia cristão. Como nós temos mostrado o caráter de Deus para o mundo. Isso é importante. Porque muitas pessoas conhecem a Deus através dos nossos testemunhos. Então, as pessoas julgam a Deus pela vida dos cristãos, né? Então, se os cristãos hoje são interesseiros, passam a perna nos outros, são mentirosos, eles estão passando isso, que Deus é isso, né? Amém. As pessoas olham para os cristãos, tem que olhar para mim e para você e ver o caráter de Deus. Amém. Ver a Deus através das minhas atitudes, das suas atitudes, das atitudes de quem se declara cristão. Amém. Como você tem apresentado Deus para o mundo. Amém. Né? Isso aí. É muito importante isso. Muitas pessoas só vão ter um contato com Deus através da minha e da sua vida. E como que você tem mostrado Deus para o mundo? Viu, irmãos? Né? Fica o recado aí. Vamos tocar um louvor? Eu tinha pensado um louvor, mas não lembro como começa. Eu quero te servir, eu quero te obedecer. Isso, eu não viver a conheço. tua vontade, refletir Isso aí vai ter que tua deixar para uma verdade. próxima, que eu não sei também. Então, escolhe. Se for o caso, toca o mesmo que tocou, já está na mente, a gente encerra Mesmo? com o mesmo do louvor, porque a gente tem que Amém. buscar ter esse coração. E na próxima, irmã, que a gente vier, o pastor treina e a gente canta esse que a irmã está falando. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós teu espírito. Não retires de nós teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, e enquanto o pastor vai sonando aí, quero desejar a vocês um dia abençoado, um domingo em que Deus possa confrontar você com todas as perguntas que nós fizemos aqui hoje. Que você realmente tenha o seu coração voltado a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Não o meu coração, mas o coração voltado a Deus. Que Deus abençoe vocês grandemente, que reflitam nessa palavra, que seja bênção para você e para a tua família. E lembre, vamos servir a Deus, vamos buscar nos dedicar a Deus para ter equilíbrio na nossa vida. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês nesse dia, a vida dos irmãos. Agradeço a Deus a presença dos irmãos, o Guilherme que também está ajudando a gente aqui na transmissão, e que Deus abundantemente revele a mim e a você aquilo que nós precisamos deixar de lado e levar em frente. Deus abençoe a cada um de vocês, como o pastor gosta de fazer, o pastor Alexandre. 1, 2, 3. Um beijo, amada igreja. Deus abençoe. Amém. Feito?